Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Assentem-se, por favor. Você que está em casa nos acompanhando. Que a graça poderosa do Senhor esteja sobre você e sua família. E que o Espírito Santo tome conta da sua casa, trazendo o melhor para você. Eu gostaria de, antes de começar essa mensagem preparada, nosso culto hoje tem como tema como buscar o Espírito Santo, ou como recebê-lo. E nossa quarta semana, mas eu gostaria de ouvir um testemunho. Se você recebeu uma cura, recebeu uma bênção, se você recebeu algo bom de Deus, porque eu tenho percebido que a igreja tem orado, a igreja tem clamado, o ministério tem se interessado pelo povo. É impossível que não haja testemunho. Tem alguém que tem algo para contar para Deus? Que Deus fez por você, para você dizer para a igreja, para esse povo que está em casa? Ninguém recebeu bênção nenhuma? Será? Eu tenho vários testemunhos, mas não vou ficar. É bom entender que testemunho é sempre um só. Se você recebeu uma bênção, aquela bênção vale para o resto da sua vida. Conte aquele testemunho 30 anos, 20 anos, 50 anos, não se canse. Porque eu me cansei de contar um testemunho. Eu tinha um testemunho muito grande e me cansei, Carlinhos. E um dia eu disse para Deus: Senhor, eu quero algo novo. Não faça isso. Não cometa essa asneira. Se você for acometido de uma enfermidade, isso nunca aconteça, mas você tem um câncer, se é curado do câncer e aquele testemunho não valer para o resto da sua vida, e você pedir um testemunho novo, você vai ter outro câncer. Então não caia nessa asneira. Meu problema não foi esse, mas foi outro. Então, agora também, não se envergonhe de falar. Que se você não falar aqui nessa igreja, eu tenho vergonha. Mas tem coisa que você não tem vergonha de falar. Então, deixa Deus trabalhar e conte o que Deus faz na sua vida. Amém? Então vamos para frente. Muitos acham que precisa estar pronto, ou seja, não ter nenhum pecado para receber o Espírito Santo, que não pode pecar mais. Muitas pessoas. A gente quando vem para Cristo, a gente está totalmente desprevenido. A gente está à mercê do mundo. E obviamente que nós temos uma série de problemas para ser tirado. Isso não é tirado em 1 ano, nem em 5, nem em 10, nem em 30 de igreja. Ano de igreja, ano de cristianismo não tira pecado de ninguém. O que tira o pecado é o Espírito Santo. E lá em 1 João, capítulo 9, 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no versículo de número 10, ele diz: se dissermos que não temos pecado, ou que não cometemos pecado, fazemo-lo mentiroso. Então, amados, por mais que nós andemos no caminho do Senhor, por mais que oremos, por mais que cuidemos, por mais que leiamos a palavra,
nós como seres humanos, como carnais, Paulo fala do crente espiritual e diz assim: eu tenho que tratar de vocês outra vez como crentes carnais, crianças que precisam de leite. Então nós precisamos entender que nós sempre vamos ter que diariamente estar diante de Deus, buscando o perdão dele. Mas isso não nos impede de estarmos cheios do Espírito Santo. Que o coração é uma coisa, a mente e a boca é outra coisa. Quando Davi foi levado, foi escolhido por Deus, nem levado, escolhido para Deus para ser rei, todo mundo ficou cabelo em pé. Como? O mais rejeitado, filho de pai com uma mãe que não era mulher dele. E Deus falou que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Coração de adoração, de busca e de confiança em Deus. Então, eu quero dizer para vocês que essas coisas de que eu não estou preparado, que eu tenho pecado, que eu não estou pronto, isso não é desculpa. Já está, pode descartar isso. O que Deus exige de mim para receber o batismo? Isso é importante. Primeiro, Ele exige que eu tenha nascido de novo. Eu preciso aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus como meu Senhor, não como um fornecedor de tudo que eu quero. Um balconista que eu chego no balcão, escolho lá, pega lá da prateleira aquilo para mim, pega. Não, tenho que aceitar Ele como meu Senhor, meu Salvador. Esse é o primeiro passo, nascer de novo. Que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer de novo. E Nicodemos não era crentezinho igual a nós, não. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, era mestre da lei do Velho Testamento. Então nós precisamos nascer de novo. O tempo bom para se buscar o batismo é quando se é novo na fé. Quanto mais novo, eu acho que é melhor, porque a gente está animado, animada, feliz, esperançoso, surpreso com as novas expectativas, testemunho. Por isso que o testemunho é importante. Aprendam a testemunhar. O testemunho seu, o testemunho nosso motiva as pessoas. Mas se Deus deu essa bênção para o André, eu também posso receber. Eu sou igual ao André, sou irmão dele, eu trabalho com ele, eu congrego com ele. Então, eu também tenho direito de receber. É assim que a gente tem que pensar, amado. Então, quanto mais cedo a gente está animado com os testemunhos que se ouve e desejoso por receber as coisas que Deus tem. Se você não sente nada disso, me perdoe, mas você ainda não aceitou Jesus de verdade. Se você vem para a igreja, você não tem vontade de receber algo, você não tem vontade de cantar, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de testemunhar, você não tem vontade de receber nada de Deus, certamente você não nasceu de novo ainda, não aceitou Jesus de verdade. É só uma farsa. Vou lá para frente, eu aceito Jesus, eu levanto a mão, mas eu não me disponho a Ele, não me abro totalmente, entendeu? Então, porque que quem aceita Jesus sente uma mudança no seu corpo, como pregou aqui o Carlinho na primeira noite, sobre o batismo do Espírito Santo ali em João 14, né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que vem, amados, para transformar o pecador num filho e numa filha de Deus. Dependendo se tem muito tempo, se não tem tempo nenhum, se conhece, se não conhece, o Espírito Santo veio para transformar o crente. Ninguém chega a ser crente de verdade se não tiver
alguma coisa feita pelo Espírito Santo. Vocês acham que um pastor sobe aqui, sabe pregar, sabe interpretar, sabe orar, sabe falar, tal, porque ele é bom? Ninguém é bom. Para pregar a palavra, não tem ninguém sábio. Tem aí os coaches, tem palestrantes aí que cobram caríssimo para dar uma, e são expertos nisso. Você ouve eles, poxa, que palavra boa, palavra motivadora, palavra, sabe? Mas para pregar a palavra, só se o Espírito Santo estiver dentro dele e dela. Senão não faz nada, amados. Porque essa interpretação não é nossa. Isso é de Deus. Segundo, precisa ter fé. Isso é indispensável. Isso só torna-se eficaz quando lemos a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você nunca vai saber o que é. Por exemplo, abre em Atos dos Apóstolos. Atos 2, pode colocar na tela. Atos 2, versículo 37 a 39. Nessa versão revista e atualizada, que deve ser a que está no telão, que eu dei ali a versão, então vai ser essa mesma versão. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Isso aqui é o batismo nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Os que ainda estão longe, para Pedro, naquele dia que estava escrevendo aqui, somos nós hoje. 2000 anos distante de Pedro. Agora, se eu não leio a Bíblia, eu vou saber que isso é para mim, André? Você vai saber que é para você? Você vai saber que é para tua filhinha? Sabemos, não lemos. Então nós precisamos, primeira coisa, ter fé, e nós precisamos aprender na palavra de Deus o que está à nossa disposição. Grande parte dos crentes vivem num fracasso, Carlinhos, porque não conhece o que está à disposição de cada filho de Deus. Paulo, se nós tivéssemos um vislumbre daquilo tudo que está na prateleira, dizendo assim: filho, é só querer, é só, foi citado aqui hoje, é só pedir, é só pedir, não é mesmo? Então está à disposição. Terceiro, buscar e obedecer a Deus. Buscar sem obedecer, não vai receber. Você quer ver uma coisa? Vá um pouquinho para frente aí, Atos 5. Estamos em 2. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amado, não busque o Espírito Santo se você não obedece a Deus. Ele não vai te dar. Você não vai ser batizado. Nós precisamos obedecer a Deus. Se nós pais queremos que nossos filhos nos obedeçam, Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos que lhe pedem, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo. Então nós precisamos obedecer a Deus. Isso é indispensável também. Se você não obedece a Deus, porque Ele vai te dar, porque é que Ele vai te dar algo tão valioso, que é o poder de entender Deus. Se você não obedece, Ele vai dar isso para você, para quê? Por quê? Você não obedece mesmo.
Precisamos entender que o Espírito Santo não é, como muitos pensam, o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo é Deus. A cadeira dele do lado esquerdo de Deus está vazia desde que Jesus subiu. E só vai ser ocupada quando Jesus buscar a igreja, nos buscar. Aí ele vai voltar junto com a igreja. E aí lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, diz assim que o filho da iniquidade, o homem da perversão, o anticristo, só vai ser revelado quando aquele que o detém for recolhido. Ninguém espere saber quem é o anticristo se a igreja não subiu ainda. Só vai ser revelado depois que a igreja... E eu também não quero saber quem é. Não quero ficar aqui. Se você quiser ficar aqui para saber quem é, por curiosidade, eu quero dizer para você hoje, eu não sou curioso. Eu recebo o presente, levo para casa, ponho lá na mesa. Aí a minha mulher fica olhando assim, olha para cá. O que tu recebeu? Depois eu vou abrir. Vai fazer uma coisa. Tu não vai abrir? Não, amor, eu não. Já está ganho, já está aí. Já é meu. Então, amados, se você tiver alguma curiosidade para descobrir o que está aqui dentro dessa palavra, dessa carta do papai, aí você vai buscar e vai receber. Amém? Quarto, não menos importante, você precisa desejar, você precisa ter sede de ser batizado. João, volta um livro para trás, João capítulo de número 7, João 7, versículo de número 37 e 39. João 7, 37 ao 39 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que vai fluir se eu não estou cheio do Espírito Santo? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou não tinha sido ainda levado para o céu. Então, quem tem sede, quem tem vontade, quem tem desejo, o Senhor vai batizar. Se não tiver desejo, pastor André, o Espírito Santo não vai poder batizar. Então nós precisamos desejar isso, entendeu? Quinto, consagrar-se e dedicar-se a Ele. 2 Timóteo, vai para frente agora. 2 Timóteo, lá perto da carta de Hebreus, capítulo de número 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21 diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, olha aí, ó, quem tem pecado, quem acha que não pode receber, se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós precisamos nos santificar. Principalmente, amados, duas coisas que você precisa santificar. Isso aqui e isso aqui. O que você olha na TV, naquele mexeriqueirozinho ali, o que você olha de noite? Eu vi esse dia uma pessoa falar para mim, pastor Paulo, que a mulher falando que o marido vai para o banheiro, fecha a porta no banheiro com o celular. Pô, alguma coisa está errada. Toma banho com celular?
Na água não vai, porque o celular não precisa tomar banho, precisa? E se der banho nele, vai dar pane. Por que se trancar? O meu celular não tem senha. Meu celular eu deixo para minha mulher, deixo para minha empregada. E quando eu vou para fazer exercício, academia, eu deixo com o empregado. Fulana, atende para mim aí e diz que eu logo volto. Porque se eu for para lá para fazer exercício com o celular, eu não vou me concentrar, né? Então, deixa em casa. Se alguém ligar, eu ligo depois. Então, amado, nós precisamos... O que é que nós estamos vendo e pensando? Esse é o primeiro princípio da purificação de um crente e de uma crente. Os olhos e a mente, entendeu? Sexto, pedir em oração. Se você não pedir, Romanos, volta para Romanos, já estou terminando. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14 ao 17, diz assim: pois todos os que são guiados, olha só, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Que não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, ou seja, paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus, Espírito Santo, testifica com o nosso, dizendo: você é filho de Deus. Não, mas eu fiz isso ontem, eu errei. Não, mas você é filha de Deus, você é filho de Deus, fica tranquilo. Basta você orar, você buscar, você vai ser perdoado. Ele diz no 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como é que eu vou ser glorificado? Quando eu sou batizado, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu, por mim, a minha carne não vai se glorificar, não. É o meu espírito que tem que ser glorificado. Amém? O eu falar em língua é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. E aí eu quero ler com você os últimos textos para nós louvarmos a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2, versículo, eu vou ler o versículo 4 primeiro. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. É o Espírito que concede essa língua nova, não somos nós. Não se aprende em escola, amados. Isso não é inglês, não é francês, não é polaco, não é italiano, não é português. Isso aí é o Espírito que concede para nós. Capítulo 10, vai para frente, capítulo 10, versículo de número 44 ao 46. Capítulo 10, 44 e 46, diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os que ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados, estes assim como nós receberam o Espírito Santo? Então é o Espírito Santo que daí, para terminar, 19, capítulo 19, versículo de número 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Nós precisamos querer, desejar, abrir a boca, abrir o coração, e não tem nada que possa impedir alguém que quer esse poder de receber. Eu pediria que você, todos que não são batizados, não falam em línguas, viessem aqui para frente. Depois os que são batizados, e vamos fazer um louvor. Em vez de estar orando no começo, eu não quero orar. Não adianta. Buscar o Espírito Santo não é uma tomada assim que a gente liga. Vem para cá e começa a orar. Recebe, recebe. Não vai receber nada. Eu quero que você venha pronto para adorar a Deus.